Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele breve virá, breve virá, breve virá, breve virá. Breve Jesus voltará. Tão bom quanto estar aqui e saber que você está aí me ouvindo, é saber também que conosco está nosso maravilhoso Deus, e é a presença de Deus que faz toda a diferença. Quando nós nos colocamos diante dele com nosso coração aberto para recebermos a sua palavra, que o Espírito Santo nos ilumine na compreensão da mensagem de hoje. O texto inicial está no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 15, versos 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Lucas diz que publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para ouvi-lo. E os fariseus e escribas, que eram líderes religiosos de Israel, eles murmuravam, reclamavam e diziam assim: Este, referindo-se a Jesus, recebe pecadores e come com eles. Você sabe que nesse caso os escribas e fariseus estavam fazendo uma acusação verdadeira? Jesus odiava o pecado, mas amava os pecadores. Jesus não tratava os pecadores com desprezo, discriminação ou preconceito. Porque no Evangelho, nenhum pecado é acariciado e nenhum pecador é rejeitado. No Evangelho, verdadeiro Evangelho, no Evangelho bíblico, todo pecado é resolvido e todo pecador é recebido. Nosso Deus, ele vê além da aparência, além do exterior ou dos atos e palavras. Nosso Deus conhece o coração de cada um de nós. Eu gosto de pensar como Deus, ao olhar para a humanidade, nos vê. Será que ele nos separa e classifica como católicos, protestantes, judeus, budistas, muçulmanos, etc.? Será que é assim? Será como Deus, ao olhar para a humanidade, nos vê? E ele pensa: aqueles são asiáticos, estes são americanos, outros são africanos, europeus? Será que ele nos separa por etnia, nacionalidade ou geografia? Talvez Deus faça distinção entre ricos e pobres, pretos e brancos, cultos e incultos, direita e esquerda? Ora, é óbvio que não. Definitivamente não. Aos olhos de Deus somos todos seus filhos e filhas, pertencentes à mesma raça ou espécie, se preferir, seres criados por Ele, conforme a sua imagem e semelhança, porém desfigurados pelo pecado, destituídos da sua glória e totalmente carentes de sua graça.
Todos os seres humanos, e absolutamente todos, são alvos do seu infinito amor. Você conhece o verso áureo da Bíblia? O verso considerado o principal da Bíblia, que resume a mensagem bíblica. Evangelho escrito por João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, a humanidade, de tal forma, com tamanha intensidade, que ele nos ofereceu o seu Filho único, para que, veja, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é oferecida a toda a humanidade, a todo aquele que nele crê. E na primeira carta de João, capítulo 2, verso 2, está escrito: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Quando Cristo morreu na cruz, ele morreu pelo mundo inteiro. Ele morreu por todos os pecadores. Quando Cristo deu a sua vida por nós na cruz, ele abriu a porta da vida eterna para todos quantos queiram por essa porta entrar. Deus não faz distinção de pessoas. Nosso Deus não tem preconceito. A palavra de Deus é clara, explícita e direta. O Senhor não discrimina, Ele não alimenta preconceito, Ele não trata ninguém com desprezo, porque assim, ainda que no Evangelho nenhum pecado seja acariciado, nenhum pecador é rejeitado. Ainda que no Evangelho todo pecado é resolvido, todo pecador é recebido. Deus seja louvado por isso. Você e eu não podemos alimentar e viver dominados por preconceitos. Nós precisamos enxergar as pessoas com os olhos de Deus. E Deus vê, insisto, a todos como filhos e filhas, porque Ele é o Criador de todos. É verdade que nem todos são filhos também pela redenção, pela experiência da salvação, porque muitos rejeitam a redenção, muitos rejeitam a obra de Cristo na cruz, muitos não querem o Senhor como seu Senhor e seu Salvador. Eles foram criados por Deus, nesse sentido eles são filhos de Deus, por isso são nossos irmãos, mas infelizmente muitos rejeitam a obra da salvação, por isso são filhos apenas pela criação e não pela redenção. Mas, insisto, nós, filhos de Deus, devemos olhar as pessoas com os olhos de Deus. E aos olhos de Deus todos são filhos, porque todos foram criados. Nosso Deus não tem preconceito para com ninguém, pelo contrário. O desejo de Deus é que todos os seres humanos se arrependam para que tenham perdão dos seus pecados, para que em Cristo recebam uma nova vida e no futuro a vida eterna. Há poder em corações que se unem, em mãos que se estendem para servir. É divino receber o estrangeiro como irmão. Nesse tempo em que os homens se afastam por barreiras que constroem sem sentir, desprezando o amor, abafando emoções, vivem triste e solidão. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo não pode haver divisão. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo somos um, somos um, somos um. Em Cristo somos todos um, somos um, somos um. Em Cristo somos um. É preciso
vencer as barreiras, diferenças que existem entre nós. É preciso de toda maneira cantar uma só voz. Vamos, pois, semear a bondade, o sorriso que conquista afeições, revivendo o amor, libertando emoções pela força do Senhor. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo não pode haver divisão. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo somos um, somos um, somos um. Em Cristo somos todos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos todos um. Não somos iguais, mas Cristo nos faz filhos do mesmo Pai. Então em família somos um, somos um. Em Cristo somos todos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos todos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos um. Em Cristo somos um. Senhor nosso Deus e Pai querido, nosso coração te louva, Senhor, e nunca se cansará de te louvar, e isso nós faremos por toda a eternidade, porque Tu és bendito, Tu és maravilhoso. Pai, ajuda-nos, Senhor, a enxergarmos as pessoas com os Teus olhos, que nós não estejamos entre aqueles que discriminam, que desprezam, que são movidos por preconceitos, que nós enxerguemos todos os seres humanos como sendo alvos do Teu amor e da Tua graça, filhinhos e filhinhas, aos quais o Senhor muito quer salvar. Que nós tenhamos essa compreensão, esse entendimento, essa visão, Senhor, até para que através das nossas palavras e do nosso exemplo, muitos homens e mulheres que ainda não Te conhecem possam Te conhecer, Te amar e Te seguir. É a nossa oração em Jesus Cristo. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.